Bom dia, meus irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com todos nós. Hoje, domingo, um dia do Senhor, um dia maravilhoso. É um dia para a gente estar mais tranquilo, viver um pouco mais em paz, porque basta a correria da semana. E hoje, a palavra de Deus, eu vou colocar o link com todo o capítulo 13 de São Mateus, porque é maravilhoso. São diversas parábolas que Jesus vem falando para o seu povo. Jesus vem colocando em parábolas as lições, os ensinamentos, o direcionamento para o seu povo. E ele diz, lá em São Mateus, no capítulo 13, versículo 43, ele diz: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E se a gente retomar aqui a palavra de Deus de domingo passado, Jesus, ele era aquele agricultor que ia espalhando as sementes e ele encontrava ali, ele colocava para nós 4 tipos de solos. Aquele solo que era à beira do caminho, aqueles que caíam à beira do caminho, num solo duro, e vinham os passarinhos e comiam toda aquela semente. Ele colocou um outro tipo de solo, aquele que encontrava apenas um pouquinho de terra, era um pedregulho. E ele lançava a semente, mas a semente até começava a querer germinar. Começava a germinar, mas logo que vinham as primeiras dificuldades, pela falta de terra boa e pelo sol, ela não resistia e já morria. Depois ele falava da terceiro tipo de solo, um terceiro tipo de solo, que era aquele que caía nos espinheiros. A palavra de Deus, quando a gente recebia essa palavra de Deus, e ela causava uma sensação, uma emoção, uma alegria, mas logo vinha o meu trabalho, a minha família, os meus filhos, logo vinha a falta de tempo, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Logo que começava a querer florescer e germinar as nossas coisas, tudo aquilo que roubava o nosso tempo, sufocava essa palavra e não chegava a germinar. Mas ele falava também de um terceiro solo, que era aquele solo preparado, aquela terra fofa, aquela terra boa, aqueles que recebiam a palavra com alegria e saía entusiasmado, e aquele entusiasmo chegava a contaminar, a contagiar para o bem as outras pessoas. Este era o solo bom, que dava 60, 100, 30 por 1. Esse solo que nós almejamos, é esse solo que Deus quer que nós estejamos para receber a palavra dele. E ele continua no domingo de hoje falando a parábola das sementes. E hoje ele fala de 2 sementes específicas, a semente do trigo e a semente do joio. E quem que semeia, quem que espalha as sementes do trigo? Jesus, porque ele quer a nossa salvação. Ele sempre está preocupado com a nossa salvação. Ele sabe, ele conhece o nosso coração e ele deseja encontrar esse coração, essa terra remexida e pronta para poder o trigo nascer, o trigo germinar, o trigo crescer. E ele também fala que, por outro lado, essa semente, todas as sementes, elas são jogadas aí no mundo, espalhadas no mundo, tanto a boa como a ruim. Mas tem aquele inimigo das pessoas que seguem Jesus, tem os inimigos de Jesus que vêm espalhando o trigo, e esse inimigo, ele não pode ver o trigo, esse inimigo das coisas boas, ele não pode ver
semente de trigo começar a florescer, a germinar, que logo ele vem e ele quer contaminar. O joio quer contaminar o trigo sempre. Basta, gente, nós vermos, a gente prestar atenção, observar um pouco. Por exemplo, uma pessoa que está no mundo das drogas. Enquanto essa pessoa não consegue contaminar várias outras, chamar várias outras para aquele falso prazer que ela está vivendo, essa pessoa não sossega. E geralmente ela vem atrás daquelas pessoas que estão num caminho direito, num caminho mais estreito, aquelas pessoas que estão buscando conhecer as coisas boas e seguir as coisas boas, e várias outras. Quantas vezes, eu estava comentando isso hoje ainda, quantas vezes nós estamos buscando trilhar um caminho certo. Por exemplo, você fala assim, nossa, agora eu vou cuidar da minha língua, eu vou cuidar da minha boca, eu não quero falar mal de ninguém, eu não quero contaminar ninguém. E dali um pouco vai chegando aquelas pessoas perto de você, já começa a querer te contaminar, já começa a querer contar aqueles causos desinteressantes, aquelas coisas horríveis, e às vezes sem querer você descuida ali um pouco, dali a pouco você está vivendo aquilo que o joio está te oferecendo. É assim, o inimigo de Deus, ele é assim, ele é astuto, ele é como aquela serpente, é astuto, mas Jesus, ele sempre está preocupado conosco, com a nossa salvação. E os amigos dele, os discípulos, perguntaram para ele, pediram para ele, para explicar essa parábola do joio e do trigo. E Jesus dizia para eles, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. E Deus, ele diz que no final vem os anjos. E eles vão separar o joio do trigo, mas por enquanto ele falou, deixa crescer junto o joio e o trigo, e não há como separar agora, porque corre-se o risco de, puxando o joio, arrancar também o trigo. E veja, Jesus, ele é misericordioso, Jesus tem paciência conosco, Jesus nos ama, Jesus não quer a nossa perdição, o outro quer a nossa perdição, Jesus quer a nossa salvação. E Jesus até o final, ele vai esperar que a gente converta o nosso coração, que a gente se convença que só ele é a nossa salvação. Basta um exemplo para a gente fechar esse momento. Do lado da cruz de Jesus, quando ele estava sendo crucificado, tinham dois ladrões. Ali, aparentemente, dois joios. E Jesus era o trigo, vamos dizer assim. E na última hora, um dos ladrões, o joio, continuou provocando Jesus, que esse joio é semeado pelos fariseus, pelos inimigos de Deus, pelos escribas, pelos doutores da lei, aqueles que não conheciam o Filho de Deus. Veja, esse mau ladrão, até o último momento, ele provocava Jesus. Se és mesmo Filho de Deus, desce. Salva-te a ti, salva a nós também. Muitos joios estavam ali provocando Jesus. E enquanto no pênalti, no último momento, o bom ladrão disse, Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E o que Jesus fala para ele? Jesus viu o coração dele, do bom ladrão, do Dimas, e diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Meus irmãos, aqui para a gente poder fechar esse momento, até o último momento, Deus espera pela nossa salvação. Ele não quer que nenhum daqueles que Deus entregou para ele não quer que se perca. Ele não quer que a gente se perca neste mundo. Então, mas não deixa para a última hora. Muda, vamos converter o nosso coração. Vamos pedir a Deus que Ele faça o nosso coração se transformar naquela terra boa, naquela terra prontinha para germinar, para crescer, para florescer, para frutificar 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Que nós todos tenhamos uma semana abençoada, uma semana iluminada. Que Jesus seja o nosso único mestre, único pastor. Amém.